Curve sua cabeça. Fale um pouquinho com o Senhor sobre a sua dor, ou sobre a sua alegria, ou sobre o seu medo, ou sobre a sua angústia, eu não sei. Fale um pouquinho com Ele. Nós não vamos correr com esse culto, não. Nós temos um tempo para terminar, mas nós não vamos correr. Porque para Deus a gente dá o tempo que Ele precisa. Fala assim: Senhor, que bom, Senhor, que o Senhor é meu Deus. Que bom que o Senhor é meu Deus. Amém. Olha para mim. Uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida foi quando eu recebi Jesus como meu Salvador e aceitei que Ele podia ser o meu Salvador. Levou um tempo para eu perceber que eu estava aceitando o convite dele, não era aceitando a Ele. Era Ele que estava me aceitando. Ele estava me aceitando, Ele perfeito, eu imperfeito, Ele poderoso e eu medíocre, um lixo. Eu que tinha um nome que não representava nada, tem um nome que não representa nada, e Ele tem um nome acima de todos os nomes. Foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. E a coisa mais importante para mim é poder dizer que eu sou de Jesus. A minha identidade consta: Israel Leocádio da Silva, filho de Deus e de Jesus. Foi a coisa mais importante para mim. Eu faço parte da família mais nobre do universo. Jesus é filho de Deus e eu também sou co-herdeiro com Ele. Você já pensou no que significa isso? Isso é mais do que ser amigo do Bill Gates, né? Isso é mais do que ser parente do cara mais lindo do universo. Você é filho de Deus. E a coisa mais linda que aconteceu na sua vida foi o dia em que você entrou para a família dele. E você pode encher sua boca e dizer: eu sou de Jesus. A gente está numa luta para dizer que a nossa cidade é de Jesus, que o nosso país é de Jesus, mas há algo que já foi conquistado: você. E você é de Jesus. Eu leio o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Vou ler o Evangelho de Lucas no capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Na realidade eu vou ter que voltar um pouquinho, vou ter que voltar no 9 para você entender o que a gente vai falar. É a história que vem, é o primeiro dia da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou nesse dia e é o primeiro dia que está acontecendo as coisas da novidade da ressurreição de Jesus. E nesse dia, essa história está sendo relatada. As Marias, as mulheres, né, não só as Marias, mas as mulheres vão ao sepulcro e descobrem que Jesus não está lá. E é o dia da repercussão da notícia. A notícia bombástica caiu no jornal da cidade. Foi nesse dia que saiu na Globo, saiu na Bandeirantes, saiu em toda a rede de canal, que um certo Jesus de Nazaré, um carpinteiro que havia sido crucificado, saiu do sepulcro, subiu ao céu e foi visto andando pela cidade, conversando com pessoas, e a glória de Deus o envolvia. Foi nesse dia. Verso 9 então. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando, viu as faixas de linho e mais nada.
afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia. Qual dia que era, gente? O mesmo dia. Está tudo acontecendo aqui nas mesmas 24 horas da ressurreição. 2 discípulos de Jesus estavam indo pelo caminho para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Olha para mim. Eu chamo sua atenção para o último verso que a gente leu. No meio do caminho, 2 discípulos de Jesus estavam deixando Jerusalém. No dia em que as coisas estavam acontecendo, estava havendo um barulho lá de notícias. Naquele dia, eles já tinham saído, estavam no caminho. E o assunto deles, o que eles estavam comentando, eram os últimos acontecimentos em Jerusalém. Você já teve a sensação de viver assim, aquele momento de que você perdeu uma coisa muito importante? Você perdeu o melhor da festa, por exemplo? Você já viveu esse momento em que você tem uma sensação que todo mundo viu alguma coisa e percebeu ou aproveitou alguma coisa, menos você? Que você estava no mesmo lugar que todo mundo, que você estava na mesma festa que todo mundo, no mesmo ambiente, mas a impressão que só você perdeu aquele lance, aquela situação, e as pessoas estão comentando, mas você é a única pessoa que perdeu aquilo. É horrível essa sensação. É terrível a sensação de que você perdeu o mais importante da festa. Perdeu a entrada da noiva no casamento, perdeu o bolo da festa do casamento, né? Você perdeu o melhor da festa. Você perdeu o momento em que o artista chegou para fazer o show. É a pior coisa do mundo. E aí você descobre que todo mundo aproveitou e você ficou de fora. Você já viveu uma situação assim? É horrível viver coisas assim. E o pior do que viver coisas assim, naturais, é viver essas coisas no âmbito espiritual. E você ter a percepção de que você perdeu coisas espirituais. E que alguma coisa passou e você... Pô, o que aconteceu? O que houve aqui? O que está acontecendo no meio desse ambiente? Isso aconteceu, por exemplo, com Tomé. Tomé saiu para comprar um lanche lá para a turma. Quando ele voltou, ele tinha perdido a visita de Jesus. É horrível esse negócio. Perder as coisas espirituais e os momentos espirituais é muito pior ainda. Porque você não só perdeu um momento, você perdeu uma bênção, você perdeu uma oportunidade, você perdeu uma riqueza, você perdeu algo que você poderia levar para a sua vida. Você perdeu talvez a única oportunidade de reverter uma situação na sua vida. E quando algo grandioso acontece e você perde, então vem uma frustração muito grande. Há uma outra história na Bíblia que é muito interessante, de um camarada que perdeu um momento muito importante. Era o sumo sacerdote Eli. Ele estava dormindo próximo ali do tabernáculo, que era o templo da época, e ali no quarto do lado dormia um garoto, um menino, 12 anos, dormia no quarto do lado. Deus entrou na casa, conversou com o moleque 3 vezes, e o Eli não viu nada. Coisa terrível. É como você está num culto, por exemplo, isso acontece muito na igreja. E aí o culto está acontecendo e de repente alguém do teu lado começa a chorar e essa pessoa começa, ai meu Deus, está falando comigo, e você está ali, fala, o que está acontecendo? Jesus cortou caminho e me deixou aqui, passou e me deixou de lado. Coisa terrível é você perder oportunidades em Deus. Coisa terrível é você ter a sensação de que você perdeu algo importante, você se sente um estranho. A pergunta que eu faço é: como nós chegamos ao ponto de perder alguma coisa em Deus? Porque Deus é muito detalhista. Lembra do Tomé? Tomé perdeu a visita. Por isso não, Jesus voltou de novo só para ele.
O interessante é que Jesus voltou só para Tomé, porque o nosso Deus é detalhista, Ele não quer que você perca nada. Então quando Tomé disse assim, não, eu quero ver, Jesus voltou só para o Tomé. Há muita gente que mete o pau no Tomé, o cara incrédulo, mas Jesus fez questão de voltar para ele, porque ele não era incrédulo. O incrédulo tinha fugido, o incrédulo não estava seguindo Jesus. Ele estava indignado por ter perdido algo importante, que foi a presença da glória do Cristo que ele creu. Então Jesus voltou para Tomé. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Por mais fraco que você seja, há um interesse muito grande em Deus em voltar para dar a você o que você perdeu. Hoje eu quero falar de esperança aqui. Então, por mais fraco que você seja, por mais Tomé que você seja, por mais desconfiado que você seja, Deus sempre estará interessado em você, estará interessado em tirar suas dúvidas, e se for preciso, Ele voltará só para cumprir em você aquilo que todo mundo recebeu e você perdeu. Jesus voltou para Tomé, mas a pergunta é, como nós chegamos ao ponto de perder esse relacionamento, esse momento? Porque perder momentos espirituais é só quando a gente está fora na hora certa. Na hora certa a gente está no lugar errado. A gente deveria estar no lugar certo na hora certa, mas na hora certa a gente estava no lugar errado. E não adianta ter desculpa, porque homens de Deus e mulheres de Deus são como Simeão na leitura que a gente leu. O Espírito Santo incomoda o cara para ir para o culto no dia da bênção. Quantas vezes você está em casa e fala assim, oh, eu estou um caco, eu estou um bagaço, fiz academia demais, corri demais. Isso acontece muito comigo, irmão. Fiz academia demais, corri demais, quase 2 quarteirão andando, não vou no culto não. Aí o Espírito Santo, vai hoje, e te incomoda, aí você vai, aí chega ali, tinha alguma coisa diferente, o ambiente está diferente, alguém diferente sentou do seu lado, um culto começou diferente, a música começou diferente, e aí a palavra veio diferente, e às vezes uma palavra, porque Deus não precisa falar muito não, chega lá no nosso coração assim, ó, muda tudo. É como uma chave que abre uma porta imensa. E eu quero dizer para você que Jesus fez isso com você hoje. Ele te incomodou e diz, vai sim. Primeiro, você já está privilegiado, você conseguiu agendar, né? Você está na frente da turma. Segundo, além do privilégio de você estar na frente dos outros, ter conseguido agendar, eu quero muito estar com você. Então o Espírito Santo te incomodou para você estar aqui, você é um privilegiado, e Deus quer falar com você. Mas a pergunta é como, e a outra pergunta é por que nós chegamos ao ponto de perder relacionamentos com Cristo. Uma coisa muito interessante, que todas as vezes que nós perdemos alguma coisa em Deus, esse momento se passa em um momento de crise. Olha o caso de Eli. Israel estava em crise, e aí Deus falou com Samuel e Eli perdeu. Geralmente as visitações de Deus acontecem em momentos de extrema crise. O descer da glória de Deus acontece no momento da crise. Os discípulos de Jesus estavam numa crise terrível. Jesus havia morrido, havia uma pressão social em volta do cenáculo, eles estavam trancados com medo de serem linchados, havia uma crise religiosa e política contra eles, social contra eles, terrível. Mas foi na crise que aquilo tudo aconteceu. É interessante a gente observar que as coisas acontecem no tempo de Deus, e geralmente Deus tem o tempo da crise para fazer as coisas. A ressurreição de Lázaro aconteceu na crise de uma família. A cura da mulher de fluxo de sangue na crise, no limite da crise daquela mulher. A cura da filha de Jairo foi ressurreição. Chegou doença, virou ressurreição, virou morte. Jairo chegou para pedir a Jesus para curar a filha de uma febre, e no meio do caminho a crise aumentou e a menina morreu, e a notícia passou de doença para morte. É sempre numa crise. Jesus entrou na casa de Jairo e disse para a menina, acorda.
Os milagres extraordinários, as coisas que a gente perde em Deus só acontecem em crise. Estão os discípulos lá no barquinho, está indo tudo bem, de repente vem uma tempestade. Aí Jesus anda sobre as águas, acalma o mar. As coisas extraordinárias só acontecem em crise. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim. Você está vivendo uma grande oportunidade de ver Deus, de estar com Deus e de receber uma visita de Deus. Porque as crises atraem Deus para o seu povo. Tenha esperança. Porque Deus quer muito, muito, muito falar com você nesses dias. Se você está passando em lutas e adversidades e dificuldades, então saiba que você está correndo um sério risco de ser visitado. Um sério risco de ser visitado por Jesus, por um anjo de Deus. Ao ler o livro de Juízes, no auge da crise das tribos de Israel, um anjo aparecia e dava autoridade a um cara que não tinha autoridade nenhuma. Como por exemplo Gideão, vai lá e liberta o meu povo. Então me dá prova, porque eu não sou nada para fazer isso aí não. É na crise que o Senhor capacita, é na crise que o Senhor age. Então esteja preparado. Bernardo, a qualquer momento você vai ser surpreendido com a grande coisa. Porque é nesses momentos, Jesus, que o seu xará vem visitar a gente. As coisas extraordinárias acontecem na crise. Mas a pergunta é, como é que nós perdemos e por que nós perdemos? Quando eu leio a história de Cleopas, o cara tinha um nome, o amigo dele não cita o nome dele. Talvez porque o amigo dele não tenha tido continuidade no cristianismo, mas Cleopas tinha, e talvez tenha sido Cleopas que contou para Lucas essa história. Mas quando eu leio a história de Cleopas, eu só vejo uma coisa nessa história que me chama a atenção. Não vejo outra coisa. Nós perdemos as coisas em Deus quando nós fazemos escolhas erradas. Deixa eu contar a história para vocês de novo, então, para você lembrar. Jesus, antes da sua morte, reuniu seus discípulos e Cleopas estava lá junto com aquele outro cara que a gente não sabe o nome. Jesus disse para cerca de 500 discípulos: aguardem aqui porque eu vou visitar vocês daqui a 3 dias, ressurreto, cheio de glória e poder, descer do céu, passar pela parede, vocês vão ficar loucos. Vou comer com vocês, vocês vão ficar tudo doido, perdido, a coisa vai mexer tanto com vocês que vocês vão ser cheios de poder. Aguarda aí. A Bíblia diz que a decisão de Cleopas foi voltar para casa. Mais uma vez a gente está no lugar errado na hora certa. As coisas estão acontecendo em Jerusalém e eles haviam tomado uma decisão: voltar. Olha para mim que Deus quer falar com alguém aqui hoje. Às vezes a gente tem a ideia de que é hora de voltar, é hora de retroceder, é hora de abandonar. Não está dando certo, eu vou voltar. Por mais seguro que seja essa decisão, se ela não for uma decisão direcionada por Deus, ela não é segura. Eles decidiram voltar na hora errada. Todos ficaram dentro do cenáculo. Cleopas e o seu amigo falaram: vamos embora. E aí o versículo que eu disse para vocês, que eu chamei a atenção de vocês para que a gente lesse, diz que eles comentavam pelo caminho os últimos acontecimentos. Mentira! Eles comentavam os últimos acontecimentos que eles viram, porque quem não fica até o fim da festa não vê tudo. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você desistir de Jesus agora, você não vai ver milagre. Você não vai ver sinais, você não vai ver a maravilha, você não vai ver a cura, você não vai ver o poder. Porque se você não ficar até o fim, você vai perder o melhor da festa. E você vai ficar com a informação parcial. Então, às vezes, voltar não é o melhor. E eu quero até abrir um parênteses, porque estou sentindo de dizer isso aqui. Talvez tenha alguém pensando em voltar, no sentido literal, voltar e abandonar um projeto. Que Deus disse para você: vai que eu tenho um projeto para você. Não volta. Seja resiliente.
não volta até que aquilo que Jesus disse se cumpra, porque vai se cumprir. Ele é poderoso, ele tem poder, ele fala a verdade, ele não mente. O projeto pode parecer estar dando errado, mas vai dar certo. Deus tem umas coisas estranhas, porque ele dá umas ordens estranhas, manda os caras estranhos fazer as coisas estranhas. Ele dá um projeto esquisito, um jeito diferente de fazer, e no final dá tudo certo. Não volte. A Bíblia então diz que eles voltavam e eles estavam carregando as últimas notícias. E agora entra Jesus de novo. Ô, gente, Jesus é uma pessoa maravilhosa. Se você não amar Jesus, você tem problema. Os brasileiros dizem que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça. Eu vou dizer para você que quem não gosta de samba não é ruim da cabeça não, tem samba ruim. Eu, por exemplo, não gosto de samba. Mas quem é ruim da cabeça é quem não gosta de Jesus. Porque Jesus tem umas coisas extraordinárias. Aqueles caras tomaram a decisão errada. Estavam voltando de um projeto de Deus. Quem vai atrás deles? Jesus. Olha para mim. Jesus está indo atrás de você agora para dizer: para, volta. Desiste não. Desiste não. Eu vim aqui falar com você para investir em esperança, irmão. Não desiste não. Está difícil, mas vai dar certo. Jesus foi para o caminho encontrar-se com eles, irmão José da Luz. Por mais fraco que nós sejamos, Jesus ainda vai atrás de nós. Jesus ainda nos deseja, Jesus ainda nos ama, Jesus ainda quer a gente. Jesus foi atrás deles e chegou perto deles e falou: e aí, moçada? Como é que vai as coisas? Ah, rapaz, você não está sabendo das notícias não? Tem sempre um cara bem informado que acha que é bem informado, mas ele está mal informado, né? E aquele crente mal informado que perdeu o final da festa, o final do culto. O culto vai acabar, o meu ônibus vai passar, deixa eu correr. Na hora que o Espírito Santo vai descer, o cara vai embora, né? Você não está sabendo da última não? Ah, rapaz, de onde você estava? Onde é que você estava? Você perdeu essa informação? Você está em qual planeta? E eles começaram a contar para Jesus as últimas informações que eles tinham. Mas todas as vezes que um crente foge da hora certa, foge do plano de Deus, as informações dele são erradas. Então quem estava errado eram eles, mas eles estavam repreendendo Jesus e diziam para Jesus assim: você não sabe da última? Um camarada que nós achávamos que era o Messias morreu, coitado. Morreu. A esperança da gente foi pro lixo. Cara bom, humilde, simples, curava todo mundo. Onde ele punha a mão, as pessoas eram... Ressuscitou morto, a gente viu. Mas não era ele. Morreu, tá um chororô lá. Até ouvimos falar que umas Maria foram procurar eles lá, mas não acharam, assim, eles roubaram o corpo dele. Todo crente que abandona Cristo no meio do caminho fica com uma parte da história errada. Deixa eu dizer uma coisa para alguém que eu não sei quem é, mas talvez você saiba que é com você. Se você abandonar o projeto de Deus agora, você vai para casa com a notícia errada. Você vai para casa com a notícia: não deu certo não. Eu me enganei. Jesus mentiu para mim. Jesus falou comigo assim: Cássia, eu vou abençoar você sobremodo. Eu fui, foi uma luta, voltei. Era mentira? Era mentira ou nós voltamos na hora errada? Não ficamos até o fim da festa. Jesus então começa a conversar com eles e dizer para eles a verdade que eles não conheciam. Vocês não leram na Bíblia que convinha que ele morresse, que ressuscitasse tudo e tudo? E a conversa foi tão boa, porque quando Jesus chega, gente, até o ambiente de morte fica bom. A conversa era ruim, mas ela melhorou pra caramba. E aí então os camaradas disseram assim: entra na nossa casa e fica com a gente. Jesus entrou na casa
E aí então eles perceberam que era Jesus. Na hora de partir o pão, eles viram a marca dos cravos nas mãos de Jesus. E aí Jesus sumiu da presença deles. Aí veio uma frase que eu acho sensacional, porque ela fala muito. Eles dizem assim: era ele? Porventura o nosso coração não queimava enquanto ele falava com a gente no meio do caminho? E agora eu aprendo uma lição e quero passar para vocês. Eu aprendo que o crente, quando está fazendo a coisa errada, ainda que o Senhor queime o coração dele para dizer, nem sempre ele dará ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Tem gente que entra por aquela porta 100 vezes, o Espírito Santo queima o coração dele dizendo: eu estou falando com você. E ele sente o queimar de Deus, ele sente o fluir de Deus, mas não muda a rota da desobediência. Aqueles dois moços tomaram a decisão errada, tomaram o caminho errado e se mantiveram no caminho, ainda que o coração deles queimasse para voltar. Nem sempre o coração da gente é confiável. Mas o que a minha palavra, eu gostaria de dizer e chamar a atenção aqui hoje para você, e gostaria que você guardasse no seu coração, é que se existe uma coisa que incomoda o Senhor e que é muito sério e que irrita profundamente o Senhor, é a falta de fé. Se existe algo que incomoda o Senhor, é a falta de fé. Aqueles moços voltaram por falta de fé. Escolheram o caminho da volta por falta de fé. A conversa deles era de quem não tinha fé. Porque a conversa de quem não tem fé, ela é latente. Você sabe, irmãos, eu quero abrir um parênteses, a gente tem momentos que a gente não tem fé. Eu mesmo vivo muito deles, né? E é claro perceber a hora que a gente não tem fé. Porque a hora que a gente está ruim da fé é aquela hora que, por exemplo, a esposa diz assim: meu bem, nós vamos comprar tal coisa. Uhum. Fé zero, né? Ó, abriu uma porta ali, nossa, bênção. O cara que tem fé é diferente. O cara que tem fé fala assim: olha, vamos comprar um imóvel novo, vamos sair desse lugar, vamos para um lugar melhor, aleluia. Deus falou com você? Falou, vai dar. O cara que tem fé, o coração dele reage diferente. A motivação dele é diferente. Vamos conquistar tal coisa? Nossa, glória a Deus. Vamos conquistar. Moisés, manda o povo marchar nessas águas aí que elas vão abrir. Gente, vamos marchar. Quem tem fé é diferente. E se existe uma coisa que irrita o coração de Deus, é a falta de fé. Em Hebreus 11, o Senhor diz: é impossível agradar a Deus sem fé. E se existe uma coisa que irrita o coração de Deus, é a falta de fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Mas para ver a glória de Deus, você precisa crer. Em João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê está salvo de tudo, de todos, de todas as coisas. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, e é algo muito simples aqui, é que aqueles homens preferiram confiar no que viram do que nas palavras que Jesus havia dito para eles há tempos atrás. Eles preferiram crer no que estavam vendo do que crer no que Deus havia dito para eles. Jesus havia dito: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eles preferiram ver na crise que estava diante dos olhos dele. Então, para finalizar o nosso momento aqui agora, chama até o pessoal do louvor, para finalizar o nosso momento aqui agora, a pergunta que eu quero fazer a você é: você tem investido em fé? Aqueles homens, quando viram a crise, Jesus sendo torturado, os discípulos fugindo, os apóstolos se escondendo, Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas morreu enforcado, a crise se instalou. Quando eles viram crise, olha para mim, irmão, quando eles viram crise, eles preferiram confiar no que estavam vendo
e foram embora. Mas aqueles outros que estavam enfiados na mesma crise foram para o cenáculo, porque o Cristo da crise, machucado, ferido, torturado, que subiu à cruz e morreu de maneira trágica, tinha dito para eles: eu vou voltar, me aguardem, porque eu vou voltar e vou encher vocês de poder que vocês nunca receberam na vida de vocês, que vocês não sabem o que é. Fiquem aqui, eu vou voltar. Eles preferiram crer não no que viram, não na crise, mas nas palavras de Jesus, e ficaram. O Espírito Santo veio, desceu sobre eles, os encheu de poder, e cheio de poder, eles fizeram a maior obra da história da humanidade, dividindo a história entre antes de Jesus e depois de Jesus. Você está sentado nesse banco me ouvindo, porque aqueles homens preferiram crer na palavra do que no que viram. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você está crendo na crise ou você está crendo em Deus? Você está crendo naquilo que você vê no telejornal ou você está crendo na palavra de Deus? A palavra de Deus diz: o Senhor te cercou em volta, a mão do Senhor está sobre ti. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia por caminhos seguros, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele me leva aos pastos verdejantes, Ele me leva às águas de descanso, refrigera a minha alma. Ele é o meu bom pastor, Ele é o meu protetor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do meu Deus, do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu rochedo, a minha proteção, a minha fortaleza, nele estou seguro. Nos Salmos a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu escudo, e o escudo do Senhor está sobre mim, Ele é a minha proteção. Você está preferindo confiar no que você está vendo? Ou confiar no que Jesus disse para você? Eu vim fazer um pedido simples a você, um desafio: invista na fé. Invista na fé.